vou começar pelo tema Banco do Brasil, até para a gente esmiuçar um pouquinho mais, né? Quando o senhor fala em despolitização, em desaparelhamento, o candidato Aécio Neves também divulgou um vídeo, né, recentemente, acho que foi na sexta-feira, dirigido aos funcionários do Banco do Brasil e da Caixa, falando também nessa linha de profissionalização, falando também em despolitizar. A gente gostaria de ter algum dado um pouquinho mais específico. Tem alguns diretores nossos e associados que nos escreveram preocupados, né, achando que parte dessa crítica se aplica aos funcionários também, não só à direção, e mesmo em relação à direção, né, pessoas aqui como Adelmo, que é nosso diretor regional de São Paulo, o Fernando Amaral, que é vice-presidente aqui da ANAB, a Isa Musa, que é a conselheira deliberativa, levantam questões do tipo, hoje, o Banco do Brasil tem os seus diretores, né, seus 26 diretores, por força estatutária, todos eles sendo funcionários de carreira, obrigatoriamente. Do seu conselho diretor, que são o presidente e 10 vice-presidentes, há a possibilidade de serem pessoas de mercado. O banco, né, dos 10, tem apenas 2 de fora, né, que é o senador Osmar Dias, o ex-senador, e Valmir Campelo. Então, todos os demais são do Banco do Brasil. Daria para o senhor explicar para nós um pouquinho mais como é que é o retrato exato do aparelhamento que é visto pela campanha Aécio do Banco do Brasil? E na questão da competição ao mercado, o pessoal me passa alguns dados aqui, colocando que o lucro do banco, né, na história recente, e também da Caixa Econômica, até do BNDES, tem sido bastante significativos. Algumas pessoas até questionam o tamanho desse lucro, né? Se os bancos, né, ligados a uma função pública deveriam dar lucros desse tamanho. Nos funcionários, o pessoal também argumenta que uma das formas de evitar esse aparelhamento seria criar um corpo técnico de alto nível, e que uma das maneiras de criar um corpo técnico de alto nível seria a criação de uma ascensão horizontal para seus empregados, isto é, um quadro de carreira onde o funcionário subisse por estudo, né, conhecimento científico, por tempo de serviço, experiência, e não apenas com ênfase na indicação do chefe, como às vezes acontece hoje. Como é que o senhor pensa dessa questão por quadro de funcionários e como é que o senhor vê exatamente os traços da politização da atuação do banco, né, quais são os traços concretos e se daria para citar exemplos desse aparelhamento que os senhores condenam, né, no Banco do Brasil? Tá, obrigado. Eu acho que é um tema muito geral, mas a essência é que as pessoas devem ser promovidas pela sua história, pelo seu talento, pelo seu mérito, ponto. Independente da sua afiliação partidária, das suas preferências ideológicas, e eu acho que a essência é essa. Do ponto de vista das vice-presidências, que abrem espaço para eventuais contratações de fora, eu penso que o processo deve ser absolutamente meritocrático, feito de forma profissional. Eu vivi isso no Banco Central, eu fui presidente do Banco Central e fui diretor, e o Banco Central sempre teve pelo menos a metade da sua diretoria, certamente na minha época foi assim, mas eu penso que de lá para cá até mais, de pessoas que vieram da casa, não por nenhum tipo de exigência, mas pelo seu próprio mérito. E eu tenho certeza que no Banco Central, aqui no Banco do Brasil, a coisa deva ser igual. Eu acho que deve ser um processo feito a partir de um departamento de RH que acompanha as carreiras das pessoas, como foi dito agora aqui mesmo, que tenham, como eu sei que o banco tem, um estudo das qualificações de cada um, e assim por diante. Eu observo, mas não tenho opinião, muito francamente, que os postos de direção do banco cresceram muito nos últimos 10 anos, talvez. Se não me falha a memória, era um presidente, 6 vice-presidentes, e não me lembro quantos diretores, eram poucos. E isso evoluiu e esses postos foram sendo preenchidos. Eu não saberia
dizer especificamente, olha, me parece que aqui ou ali houve algum problema. Essa é uma coisa mais genérica. Se não há problema, tudo bem. Tanto melhor. Com relação ao resultado do banco, eu vejo, assim, é importante olhar sobre vários aspectos. O banco é muito grande, ele trabalha um pouco mais alavancado que os dois privados grandes, e ele tem ação no mercado, como nós todos sabemos. E a ação do banco, eu dei uma olhada hoje de manhã, hoje o mercado está meio para baixo agora, eu não sei o que está acontecendo no pregão de hoje. Mas o banco tem a ação cotada a uns 30% acima do valor patrimonial hoje. A ação anda oscilando muito com o mercado ultimamente, ao sabor aí um pouco talvez dos tempos. Mas se nós compararmos com o Bradesco e o Itaú, eles estão cotados a 2 vezes o valor patrimonial. Então o mercado hoje aplica um desconto no preço, que poderia, enfim, ser explicado por várias razões, inclusive por missões públicas. Mas eu penso que um banco organizado da maneira que eu imagino, com o Tesouro cobrindo o que for preciso dos programas públicos, que, a meu ver, devem continuar, é bom ser claro também, acho que haveria espaço inclusive para a ação do banco estar sendo cotada no mercado de uma maneira competitiva com os demais bancos. Então, é um pouco perigoso olhar o tamanho do lucro, porque o banco é grande e é lucrativo, isso ninguém tem dúvida não. Mas eu acho que deveria ser importante olhar esses outros indicadores de eficiência, etc. Esse é um. O próprio retorno sobre ativos, se não me falha a memória, também anda, quer dizer, como não deveria surpreender, com esses números que eu já falei, ele anda abaixo do que seria a média um pouco do mercado. É claro que o banco é diferente, ninguém quer que o banco tenha o mesmo resultado que o Banco Itaú e o Bradesco, isso está muito claro, faz parte do perfil do banco, eu também não tenho nada contra isso. Mas acho que são coisas que a gente deve acompanhar. Eu acho que é bom que o banco tenha uma carteira saudável. Enfim, para resumir, eu acho que isso nós estamos olhando uma instituição absolutamente de elite dentro do setor público. Eu não acredito que o banco padeça assim, de grandes problemas, ao contrário. Eu acho que o banco é bom. O que eu acho que nós temos que fazer é preservar o banco e ter, com toda a convicção, um trabalho de RH na linha que foi descrita pelo próprio Sérgio agora aqui há pouco, fazendo a pergunta, quer dizer, senhora, existem critérios e os critérios eles estão separados da política. Cada um tem o direito de ter as suas preferências políticas, isso é parte de uma democracia, mas eu acho só importante registrar que isso precisa ser protegido. Isso não tem nada a ver com o corpo funcional do banco, é uma coisa mais de direção, com certeza, e eu acho que tem que vir de cima esse sinal de que a coisa, enfim, não vai ter nenhum tipo de viés político. Eu digo isso falando também um pouco como economista e pessoa que acompanha um pouco esse tema. Se observa não só na nossa própria história, mas olha a história internacional de sistemas bancários, quer dizer, é conhecido o risco que esse tipo de problema pode trazer. Tá? Então, é isso. Desculpa aí a longa resposta.